Muito bem, meus queridos, vamos para a palavra de Deus. Hoje, especialmente, é comemorado no mundo inteiro, né, ou a maioria do mundo, muitas partes do mundo, o chamado Festa da Páscoa. O que é a Páscoa? Eu não vou pregar aqui sobre o que é Páscoa, até mesmo porque a Sabrina, ela pregou muito bem, ela foi muito abençoada no dia de hoje, na manhã de hoje, para nos falar, nos explicar sobre o que é Páscoa. O que a Páscoa celebra é uma festa que celebra não só a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. A Páscoa celebra a saída do povo do Egito, a libertação do povo ali da escravidão. E quando a gente fala em Páscoa, que é uma das festas que Deus colocou para que o povo continuasse naquela época fazendo em forma de memorial, para que todas as vezes que eles fizessem aquela festa, celebrassem a chamada Páscoa, que hoje a gente entende como coelho, como chocolate, não é nada disso Páscoa. A Páscoa era uma festa que o povo judeu se reunia para que eles pudessem celebrar o dia que eles saíram cativos ali do Egito. O dia que Faraó resolveu livrá-los da escravidão. E a palavra de Deus diz que assim, todos os anos, foi uma ordem de Deus, uma aliança que Deus fez com o povo, que eles deveriam todos os anos se reunir como povo de Deus para fazer a chamada festa de Páscoa. Ali naquele momento eles iriam agradecer a Deus pelo livramento, pela libertação deles ali do Egito, da escravidão no Egito. Eles iriam comer os pães chamados asmos, pães sem fermento. E quando eu penso em Páscoa, e quando a gente vê e ouve a história da Páscoa, quando Faraó queria matar todos os primogênitos, porque ele sabia que no meio do povo de Deus iria ali nascer alguém muito especial. Ele sabia que no meio do povo de Deus iria nascer alguém que iria reinar, queria ser o rei das nações, não de maneira literal. Iria vir alguém e ele, com medo de perder o trono, então ele manda matar todos os primogênitos. E Deus, na sua sabedoria, a Bíblia diz então que ele manda um anjo. E esse anjo, chamado anjo da morte, ele manda que todos os judeus passem nas suas portas, sacrificassem um cordeiro e passassem nos umbrais, nas portas das suas casas, o sangue daquele cordeiro. E o anjo diz, e o Senhor diz para aquele povo: quando o anjo da morte vier, todo o lugar, ou toda a casa, que tiver a marca do sangue do cordeiro, esses primogênitos, essas famílias, elas serão livres da morte. Quando eu penso nessa história, eu penso em coisas sobrenaturais. E a Bíblia diz então que o anjo da morte veio passando, e toda a casa que não tinha aquela marca, que significava que aquele povo era o povo de Deus, era povo escolhido de Deus, era a nação santa. A Bíblia diz que o anjo da morte vinha e ceifava todas as pessoas daquela casa. E quando eu penso nisso, eu penso, gente, em coisas sobrenaturais que aconteceram naquela época. E nós falávamos hoje no curso aqui, que igreja é essa que nós vivemos hoje? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que nós vivemos hoje? Que às vezes a gente não consegue mais enxergar, nem viver esse sobrenatural que o povo de antigamente vivia.
E engraçado que a gente comentava assim, gente, eles viam o poder de Deus, os discípulos viam o agir de Deus, eles viam o agir de Jesus, eles viam os milagres de Jesus, mas a Bíblia diz que mesmo assim, por muitas vezes, o coração deles se tornou endurecido, se tornou um coração incrédulo. E aí, em cima desse tema de hoje, que são atitudes que atraem o sobrenatural de Deus, eu queria compartilhar com os irmãos que o mesmo Deus que agiu naquela época, o mesmo Deus que livrou o seu povo da escravidão do Egito, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que Moisés passasse com aquele povo que eram milhões, o mesmo Deus que curou a sogra de Pedro, o mesmo Jesus que fez grandes milagres, Ele ainda continua agindo e trabalhando nos dias de hoje. Já tem vários meses que eu tenho tido momentos de oração, eu tenho vindo para a igreja orar. E quando Deus nos deu esse tema, ano de novos começos, eu comecei a pensar em que áreas na minha vida que eu precisava ter novos começos com Deus. E são várias. Todos nós temos várias áreas da nossa vida que precisamos. Mas uma das coisas que eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus para viver algo novo com Deus, nas minhas orações. Senhor, esse ano de novos começos, eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu comecei a orar e eu tenho orado, Senhor, todos os dias eu venho para a igreja, Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida, porque eu creio sobre a minha igreja, sobre os crentes da minha igreja, sobre as nossas ovelhas, porque eu sei que o mesmo Deus daquela época continua sendo o mesmo Deus de hoje. E aí, gente, Deus me deu esse texto então que eu gostaria que vocês abrissem. E o Espírito Santo começou a falar comigo o que é que eu precisava e o que nós precisamos como igreja. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2022? 23, 22. Todo mundo, 23. Eu queria que vocês abrissem aí Lucas capítulo 9. Esse texto é lindo, gente. Às vezes nós queremos viver coisas sobrenaturais de Deus, mas a gente esquece que tem um caminho para a gente percorrer, para viver esse sobrenatural de Deus. Lucas capítulo 9, nós vamos ler dos versículos 10 até o versículo 17. Lucas capítulo 9, versículos 10 ao 17. Pai, em nome de Jesus eu coloco a Tua palavra. Que o mesmo Espírito, ó Deus, que tem revelado a Tua palavra para a Tua igreja e tem revelado para a minha vida, Ele possa agir aqui nessa noite. Que os corações, ó Deus, sejam cheios do Senhor, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nada venha atrapalhar nenhum pensamento, nenhuma distração, a ministração e o agir do Senhor sobre a vida da Tua igreja. Deus, eu me coloco à Tua disposição como instrumento do Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada nessa noite. Espírito Santo, és bem-vindo aqui nesse lugar, e eu sei que o Senhor já está aqui, agindo e trabalhando nos nossos corações. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus, amém. E regressando os apóstolos, contaram-lhe a Jesus tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se Jesus para um lugar no deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu,
E ele os recebeu e falava-lhes acerca do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele aos 12, disseram: Senhor, mestre, despede a multidão, para que indo aos campos e às aldeias ao redor, eles se agasalhem e achem o que comer, porque aqui também é um lugar deserto. Repitam comigo: lugar deserto. Mas ele lhes disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Senhor, nós não temos senão 5 pães e 2 peixinhos, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Como nós vamos comprar comida para todo esse povo? Porquanto estavam ali quase, repitam comigo, gente, quase 5.000 almas. Porque estavam ali quase 5.000 homens. E disse então 5.000, porque não eram contados mulheres nem crianças. Na verdade, tinham ali cerca de 10.000 pessoas naquele lugar ouvindo Jesus. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. E disse então Jesus a seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram. E os discípulos então os fizeram assentar todos em grupo de 50 e 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, ele olhou para o céu, Jesus, e os abençoou, e os partiu, e deu, repitam comigo, deu, entregou aos seus discípulos, para que eles o colocassem diante da multidão. E eles comeram todos, e saciaram, e levantaram. E a Bíblia diz que ainda sobejou, ainda sobrou 12 cestos de pães. O que você faria se algo sobrenatural acontecesse com você hoje? Pensa em alguma situação que você está vivendo. Sabe aquelas orações que a gente faz? Que a gente fala assim: só se algo muito sobrenatural, só se um milagre muito grande acontecer na minha vida, para que esse problema resolva, para que essa situação resolva. Eu gostaria que você nessa noite pensasse: o que você faria se algo sobrenatural acontecesse na sua vida? No dia de hoje, nós estamos vivendo uma era, como eu disse no início, que não estamos mais vivendo ou experimentando coisas sobrenaturais sobre a igreja e sobre a nossa vida. A gente não está experimentando mais coisas sobrenaturais da parte de Deus. E a gente vai ver esse texto aqui, que Jesus havia despedido os 12. E a convocação de Jesus foi o seguinte: olha, eis que eu dou poder e virtude a vocês sobre os demônios, e para que vocês curem enfermidades. E Jesus enviou eles para pregar o reino de Deus e para curar os enfermos. Um capítulo antes, Jesus tinha dado toda a autoridade aos discípulos. Toda a autoridade estava nas mãos deles, e agora eles estão vivendo uma situação aqui, como se Jesus tivesse falado assim: agora sim não vou experimentar a fé de vocês. É como se Jesus tivesse colocado uma chave na mão deles e falasse assim: agora eu quero ver, a chave está na mão de vocês, eu quero ver como vocês vão usar essa chave. E eles saíram daquele lugar com aquela promessa
que eles iriam curar enfermos, que eles iriam expulsar demônios, que toda a autoridade estava sobre eles. E mais à frente a Bíblia diz que quando eles chegaram numa cidadezinha, a multidão ali, seguindo Jesus, de repente, quando o dia declinou, eles olharam para aquela multidão e falaram assim com o Senhor: Jesus, o Senhor já viu a multidão que está aqui? Tem quase 5.000 pessoas aqui, Jesus. Nós estamos em pleno deserto. Como é que a gente vai, Jesus, alimentar essa multidão? O que a gente vai fazer? Nós só temos 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Faz um negócio, Jesus, manda esse povo embora. Aquele povo tinha acabado de receber uma promessa maravilhosa de Deus. E o primeiro teste, a primeira prova que eles teriam que passar, eles já começaram errando. A Bíblia diz que eles disseram para o Senhor: Senhor, despede essa multidão, manda eles embora, para que eles vão nos campos, nas aldeias, para que eles se agasalhem, para que eles achem de comer. Sabe por quê, Senhor? Aqui é um lugar deserto, não tem nada aqui para eles, nós não vamos achar nenhuma uvinha sequer. Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a me mostrar nele atitudes que nós devemos tomar para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Gente, olha a situação desses discípulos. Qual seria a sua atitude no lugar dos discípulos? Imagine Pedro olhando 5.000 pessoas precisando de alimento e ele na mão, meio pão, não era nenhum, e na outra 2 peixinhos. Eu fico imaginando a atitude de Pedro, a cara de Pedro. Gente, Jesus, o que eu vou fazer com isso aqui? Mas na verdade Jesus queria que aqueles discípulos passassem pelo primeiro teste de fé. Porque no capítulo anterior ele falou assim: gente, toda a minha autoridade agora está sobre vocês. Gente, vocês entendem o que é isso? Jesus estava falando assim: toda a minha unção, toda a autoridade que o Pai me deu agora, eu estou transferindo ela a vocês. E agora eu quero ver o que é que vocês vão fazer com essa autoridade. E aí eles saíram daquele lugar todo alegre, todo feliz. Quando eles chegaram numa aldeia, eles se viram com o primeiro obstáculo: a falta de fé. Esqueceram daquela promessa que Jesus havia feito. E aí, eles precisavam naquele momento ali, na verdade, tomar algumas atitudes para que algo acontecesse ali naquele lugar. Tinha que acontecer algo sobrenatural naquele lugar, gente, porque como alimentar uma multidão de 10.000 pessoas somente com 2 peixinhos e um pão? E aí nessa noite eu gostaria de trazer e compartilhar com os irmãos e com você que está em casa, quais são as atitudes que nós devemos tomar para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Às vezes a gente está orando por uma situação, a gente está orando por um casamento para ser restaurado. Às vezes é um sobrenatural, gente. Às vezes é uma enfermidade que não vai ter cura. Nós estamos aqui na igreja com a irmã, com um filho muito doente. O que tem que acontecer na vida daquele menino é algo sobrenatural. E como nós como igreja estamos nos posicionando, se o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. A primeira atitude que o Espírito Santo me revelou de uma maneira muito clara nesse texto está no versículo 12. Primeira atitude: creia que em lugar onde Jesus está, nunca terá ou se tornará deserto. A palavra dos discípulos para Jesus foi: Senhor, despede essa multidão, porque aqui nesse lugar que estamos é um lugar deserto.
Às vezes nós vivemos ou vivenciamos situações que é como se fosse lugar deserto. Aquelas situações que você não vê saída, que você ora, que você jejua, que você pede oração ao pastor, que você pede oração aos seus líderes. Situações que você está presa nela e você não vê nada acontecer, você não vê nada se mover. Aí você fala assim: gente, parece que eu estou passando por um deserto. E foi exatamente essa palavra que os discípulos disseram para Jesus. Falou: Jesus, não tem jeito, manda esse povo embora. Sabe por quê? Esse lugar que nós estamos é um deserto, não tem nada para comer. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e a primeira atitude, meus amados, que nós precisamos tomar para que algo sobrenatural de Deus aconteça na sua casa, na sua família, na minha vida, é crer que onde Jesus está, nunca será lugar deserto. Onde Jesus está, mananciais de águas vivas rolarão sobre a sua casa, a sua vida, e nunca faltará nada, porque em Jesus não há lugar para sequidão, em Jesus não há lugar para deserto. Aleluia. A segunda atitude que Jesus queria que aqueles homens tomassem, diante daquele conflito enorme, aquele povo querendo comer, ainda está no versículo 12, quando eles deram a ordem para Jesus, disseram: Jesus, manda esse povo embora, despede. Eu aprendo aqui, meus queridos, e Deus me falou de uma maneira muito clara aqui, que é muito mais fácil a gente despedir, ou a gente não orar, ou a gente suportar algumas situações, do que a gente ter fé. Era mais fácil para eles mandar a multidão embora do que crer nas promessas que Jesus havia feito para a vida deles no capítulo anterior. Era mais cômodo, e para nós também às vezes é mais cômodo. É mais cômodo para a gente deixar uma situação rolar anos na nossa vida. É mais cômodo para mim eu ter uma enfermidade que eu sei que Jesus pode curar, mas eu não quero pagar o preço de orar, de me ajoelhar, de jejuar. Aqueles discípulos, eles acharam mais cômodo para eles o quê? Mandar o povo embora, ou seja, faltou na vida deles fé. Tem muita coisa, muito sobrenatural de Deus que não acontece na nossa vida, porque às vezes nos falta fé. Porque nós achamos mais fácil, gente, despedir a multidão. Ficar com aquela multidão ia dar muito trabalho, como deu. E eles pensaram assim: bem, Senhor, se essa multidão ficar, nós temos que ir na primeira cidade comprar. Nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos sacola suficiente para trazer tudo. Resolvemos o problema, vamos mandar esse povo embora. E é assim que a gente faz, gente, quando a gente passa por situações na nossa vida. É mais fácil desistir de Deus, é mais fácil desistir da igreja, é mais fácil desistir da célula, é mais fácil parar de crer do que a gente realmente crer no Senhor Jesus, que é o dono daquela situação. Eles precisavam crer, eles precisavam ter fé. Quem estava com eles ali? Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Quem está com você no seu deserto? Quem está com você na sua sequidão? Não é o seu marido, não é sua esposa, não é o pastor, não é a pastora, não é o seu líder de célula. Quem tem que estar conosco no deserto é Jesus. Mas às vezes é mais fácil despedir a multidão. É mais fácil parar de orar. É mais fácil não ler a Bíblia.
É mais fácil desistir de Jesus, do ministério, da igreja, é mais fácil, porque cuidar da multidão, Jesus dá muito trabalho. Era isso que eles estavam falando para Jesus. Atitudes que nos fazem, que nós devemos viver o sobrenatural de Deus. Gente, ter fé, acreditar nas promessas do Senhor. Terceira atitude que o Senhor me mostrou nesse texto, versículo de número 13, está dizendo assim: mas ele, Jesus, lhe disse. Olha só qual foi a resposta de Jesus. Jesus lhe disse, ok? Dá-lhes de comer. Olha que loucura isso. Eles mandando Jesus despedir a multidão, porque não tinha o que dar para comer, e Jesus falando assim: gente, dá a eles de comer. Imagina só Pedro assim, como Jesus, né? Fala igual a Sabrina, tipo assim, Jesus, como? É meio pãozinho, Senhor, é meio pãozinho e 2 peixinhos. Gente, sabe o que estava acontecendo ali? No reino espiritual, repitam comigo, no reino espiritual, o milagre da multiplicação já estava acontecendo. Alamassaralai. Quando Jesus falou, dá-lhes de comer, Jesus já estava preparando, já estava pronto no céu o milagre para que todas aquelas pessoas pudessem comer. A única coisa que os discípulos teriam que fazer é crer e tomar posse daquele milagre. Muitas vezes, meus queridos, o sobrenatural de Deus não acontece na nossa vida porque a gente não toma posse. Está tudo travado na nossa vida. Jesus está fazendo as promessas, nós temos as promessas aqui, ó, da palavra de Deus, mas está tudo travado. O meu negócio está travado, a minha vida financeira está travada, o meu casamento está travado, mas no reino espiritual, a palavra de Deus, que Deus já está multiplicando, Deus já está fazendo, mas porque eu não tomo posse, não foi gerado milagre ainda na minha casa, na minha família, na minha vida. Meu querido, saia daqui nessa noite tomando posse dos milagres e do sobrenatural de Deus na sua vida. Pensa naquela situação aí, que para você é algo impossível. Creia que no reino espiritual isso já está sendo feito. Jesus já está trabalhando. E a única coisa que você tem que fazer era o que Jesus queria que os discípulos fizessem. Jesus queria que eles crescem. E Jesus queria que eles tomassem posse daquela promessa. Sabe por que não acontece coisas sobrenaturais na nossa vida, gente? Porque a gente muitas vezes não crê e a gente não toma posse das promessas de Deus sobre a nossa vida. Essa semana eu orando com uma irmã aqui na igreja, e ela falando assim: pastor, as coisas estão muito difíceis. Eu fui no mercado essa semana com R$50, eu não consegui comprar nada. Eu falei assim: olha, eu passei por essa mesma situação. E ali naquele momento de oração, e como eu disse para vocês, eu estou orando nesse sentido de viver coisas sobrenaturais de Deus. Eu falei com ela assim: a partir de hoje eu vou começar a orar para que a abundância de Deus esteja sobre a minha vida e a minha igreja, porque você não é a primeira pessoa a reclamar. Está todo mundo passando fome, dificuldades, área financeira travada, e eu falei com ela assim: nós somos filhos do rei, e nós não podemos aceitar miséria, nem resto de Satanás. E ali no gabinete a gente orou.
E a gente profetizei sobre a vida dela e ela sobre a minha vida, que nós como igreja, missão, que você, meu irmão, em nome de Jesus, vai tomar posse dessa promessa nesse ano de 2023, ano de abundância, não é ano de riqueza não, é abundância, é nada faltar na sua casa, na sua mesa, é você ter dinheiro para pagar o seu aluguel, a prestação do seu carro, dar estudo para os teus filhos, é tomar posse das promessas de Deus. Quarta atitude que nós devemos tomar para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Está lá no versículo 14 e 15, quando diz assim, gente, Jesus é muito lindo. Como que o reino espiritual, ele é organizado. Às vezes eu fico imaginando, o diabo tem uma hierarquia. Ele é o chefe, tem os demônios e os subdemônios e as hierarquias. E quem trabalha com batalha espiritual aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fico imaginando, quando Deus olha para nós como crentes e vê a desordem que é no meio cristão. A Bíblia diz aqui que no versículo de número 14 e 15, porquanto estavam ali quase 1000 homens, e disse então o Senhor a seus discípulos, o que Jesus mandou fazer com aqueles homens, gente? Se assentar e dividir em grupos de 50 em 50. Jesus falou assim, vamos começar por ordem na casa. Gente, os discípulos estavam desorientados, 50.000 homens, mulheres, nós queremos comer, nós queremos beber, nós queremos tomar banho, E aí Jesus falou com eles assim, pega, separa, manda eles assentar, e separa eles, de 50 em 50, grupos de 50 e 50, e o versículo de número 15 diz, e assim o fizeram, assentar a todos. Quarta atitude, que o Senhor me revelou, e que a gente precisa, para viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, o milagre, aquele milagre só aconteceu porque foi colocado ordem naquele lugar. Meu querido, você quer que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida? Coloque em ordem aquilo que está fora de lugar. Coloque em ordem aquilo que está fora de lugar. Pastora, o que está fora de lugar na minha vida? É um pecado? Coloque em ordem. O que está fora da sua vida? É orgulho? Coloque em ordem. O que está fora da sua vida? É incredulidade? Coloque em ordem. O que está fora da sua vida? É falta de fé? Coloque em ordem. Sabe por quê? O sobrenatural de Deus só vai acontecer na sua vida quando você colocar tudo isso em ordem. Porque o Deus que nós servimos não é Deus de desordem. E a Bíblia diz que à medida que eles foram se assentando ali, de 50 em 50, Jesus pegou aqueles 2 peixes e olhando para o céu abençoou. E aqui eu aprendo a quinta atitude para a gente viver o sobrenatural de Deus. A quinta atitude para você que está em casa. Versículo 9:16 diz assim: e olhando para o céu, o Senhor, repitam comigo, abençoou. Você quer viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Quer? Quer mesmo? Consagre ao Senhor aquilo que você quer multiplicar. O que eles queriam multiplicar ali naquele momento? Os pães, os peixes, a comida.
que você quer multiplicar na sua casa, na sua vida? É o emocional? É o seu casamento? É uma tribulação que você quer que cesse e você quer que a paz de Deus multiplique naquele lugar? Então, meu querido, começa a consagrar a Deus. A Bíblia diz ali que Jesus então pegou aquele pão, ele pegou aquele peixe, ele levantou para os céus e ele começou a abençoar ali e começou a partir aquele pão e aquele peixe. Consagre ao Senhor aquilo que você quer multiplicar. Consagre ao Senhor o milagre, o sobrenatural que você quer vivenciar, meu querido, nesses dias. O que você está vivendo? Consagre a Deus aí. Pastor, eu estou vivendo uma síndrome de ansiedade. Consagre a Deus, fala: Senhor, eu não nasci com essa ansiedade, então eu devolvo ao Senhor e eu consagro a minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero consagrar a minha família ao Senhor. Satanás não tem poder sobre a minha família, o diabo não tem poder sobre a minha casa, ele não tem poder sobre o meu marido, a minha esposa. Então eu vou consagrar a minha família ao Senhor, porque eu sei que se a minha família for consagrada ao Senhor, o nosso inimigo não terá nenhum acesso sobre ela. Sexta e última atitude que nós devemos tomar para que os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. E esse aqui é o mais lindo que eu acho. Está aqui no versículo, gente, número 16. Eu queria que vocês, como igreja, recebessem esse texto de forma profética, poderosa para a vida de vocês. Gente, esse texto tem uma pérola aqui. Algo assim tremendo, algo que me deu um fôlego, me deu algo, e eu tenho certeza, eu quero passar isso para a igreja. A Bíblia diz no versículo 16, que Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixinhos, olhou para o céu, os abençoou e os partiu. Mas sabe qual é a pérola nesse texto? Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Quer ou não? Seja o agente da multiplicação. Vocês entenderam ou não? Não foi Jesus que fez a distribuição. Ele colocou nas mãos dos discípulos o pão e os 2 peixinhos. Quem levou a multiplicação para aqueles 10.000 homens foram os discípulos. Eles que foram agente do milagre, eles que foram agente da revelação, eles que foram agente de saciar a fome daquele povo. Jesus, ele só abençoou. Mas quem foi o agente do milagre foram os discípulos, foram os apóstolos. Eu fico imaginando Pedro ali, todos os discípulos ali, Jesus entregando na mão de Pedro: toma, Pedro, vai lá, começa a distribuir. E Pedro pegou aquele pãozinho, aquele peixinho, e olhando para Jesus sem entender nada: como assim, Jesus, distribuir? Como? E Jesus só falou assim: vai e distribua, vai e reparte, vai e cura, vai e liberta, vai e prega. Aleluias! Nós somos agentes de libertação. Nós temos que ser agentes de multiplicação. Jesus só faz aquilo que é para Ele fazer, mas tem coisas que Ele me deu, Ele te deu a autoridade para fazer. Meu querido, saia daqui como um agente de milagres, saia daqui como um agente de multiplicação. Ore pelas pessoas, interceda por vidas, creia na cura, creia na libertação. Vocês já imaginaram a reação daqueles discípulos? Quando de repente, quanto mais pãozinho eles distribuíam, Beto, mais pão aparecia, mais peixinho aparecia, Carol.
Eles não entendiam nada, parece que o trem criava ali. Quanto mais eles distribuíam, mais aparecia, mais aparecia. Eu quero concluir nessa noite aqui, dizendo que esse dia, o mundo inteiro comemora como Páscoa. Mas eu quero nessa noite que nós, como igreja, possamos comemorar também o milagre da multiplicação na nossa vida, o milagre do sobrenatural de Deus na nossa vida. É ano de novos começos, é ano de viver o sobrenatural de Deus na igreja. Quem aqui nessa noite precisa receber o milagre da multiplicação em sua vida? Quem aqui nessa noite precisa receber um sobrenatural de Deus em alguma área na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, nas suas emoções, nos seus relacionamentos? Gente, todos nós precisamos. E quem precisa, assim como eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida esse ano. Eu quero que a minha igreja viva, eu quero que você viva, eu quero que jovens vivam, eu quero que vocês estendam a mão sobre enfermos e eles sejam curados. Eu quero que vocês estendam as mãos sobre pessoas travadas pelo inimigo e elas sejam libertas, porque foi para isso que vocês foram chamados. Aí vocês estão falando assim, pastor, e aí? Eu estou aqui em parafuso, o que eu tenho que fazer, pastora? Às vezes eu me pego com Deus assim, Deus, por onde eu vou começar? Sabe aquelas situações que você começa a falar para Deus, Deus, por onde que eu começo? Eu começo orando, eu começo jejuando, eu começo lendo um livro, eu começo fazendo discipulado, eu começo conversando com o meu pastor, eu começo conversando com a minha pastora. Eu queria te dar a resposta nessa noite. Não começa de jeito nenhum desse que eu falei. Você quer viver o sobrenatural de Deus para a sua vida, amém? Então deixa eu te falar uma coisa, deixa Deus trabalhar.